pessoal, eu sou o professor Elias Feitosa e vou, dentro da prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, dar um foco sobre a parte de História. Se nós analisarmos entre 2009 e 2016, houve uma certa ênfase para 3 períodos: História Contemporânea, Brasil Imperial e Brasil Colonial. O que a gente pode observar dentro desse contexto? Temas que se ligam a respeito de conflitos, tensões sociais e também da questão envolvendo, por exemplo, os direitos, a sociedade de direitos e o novo modelo de organização que aparece depois da Revolução Francesa. Bem, mas no recorte mais contemporâneo, por exemplo, a questão do ano passado, número 29 da Prova Amarela, que teve ênfase em apartheid. Então, é um tema consagrado que pode ser analisado aí como a concentração de poder da minoria branca sobre a massa de africanos que estavam separados espacial, social, política e economicamente, e dessa maneira criava uma categoria do quê? De segregação. Então, a massa de africanos excluída pela minoria de brancos que dominavam o contexto político. Isso é um tema que foca tanto a questão política quanto a questão social, e aí os movimentos sociais, a luta pelos direitos iguais entre negros e brancos, é uma temática bastante ampla que pode ser abordada. Caiu a apartheid, mas pode ser que apareça um outro tema, por exemplo, Estados Unidos dos anos 60, Brasil no contexto da abolição. Então tudo isso está dentro desse recorte temporal chamado História Contemporânea e se liga a esse contexto. Olá, eu sou Rafael, professor de Filosofia e Sociologia do cursinho da Poli, e eu vim aqui abordar alguns temas que são mais correntes no Enem e na prova de Filosofia. Um dos temas que mais caem é o tema de ética e justiça. Tentando entender o que é ética. A ética na filosofia pode ser entendida como um comportamento humano que pode ser abordado de diversas formas, né? Uma forma mais idealista, uma forma mais materialista de pensar. Nesse ponto, então, eu vou trazer para vocês uma questão de 2013, do Caderno Amarelo, número 21, uma questão de Maquiavel, abordando essa questão. Como vocês estão vendo aí, o gabarito é a letra C, porque fala o seguinte, que os homens são guiados por interesses de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Bem, exatamente, esse ponto de vista é uma visão materialista da ética, né, que pensa que o homem ele age a partir dos interesses, a partir dos seus desejos, e com isso ele mobiliza a realidade para satisfação do seu interesse. Isso a gente chama de uma ética pragmática, que tem alguns contrapontos. Por exemplo, Sócrates, Kant discordam dessa visão de Maquiavel. Então o que pode cair nessa prova, né? Na questão de ética e justiça? É você comparar as duas vertentes, como que a ética idealista e a ética materialista entendem a questão do problema do comportamento humano. E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Billy Malaquias, sou professor do cursinho da Poli, da Unidade Lapa. Estou conversando com vocês aqui para a gente pensar um pouquinho as questões de geografia do Enem. As de maior incidência são aquelas que pensam o espaço rural brasileiro, portanto no campo, do que a gente poderia entender como geografia agrária. As outras questões de maior incidência são questões ambientais, que em certa medida vão discutir sobre o uso do território brasileiro e também do espaço mundial. Então são questões que aparecem com bastante incidência. E a gente também tem as questões que estão ligadas ao que a gente entende por globalização. As questões de globalização normalmente trazem como informação aspectos econômicos da globalização associados ao impacto das novas tecnologias e como isso tem alterado as relações de trabalho. Isso tem sido o que mais normalmente incide em termos de vestibular. Em 2016 teve uma questão bastante interessante para a gente pensar um pouco essa questão fundiária no Brasil. E aí também vale uma consideração. Vocês podem pensar, por que a questão fundiária aparece tanto, né? A questão fundiária ela aparece tanto porque ela nos ajuda a entender a gênese de formação do território brasileiro. Uma vez que, passado 500 anos aí da nossa colonização,
a gente continua estruturado no mesmo tripé da nossa fase colonial. A gente continua tendo a presença do latifúndio, continua tendo a presença da monocultura, né? E a gente ainda encontra trabalho escravo no Brasil. E aí vale a pena ficar atento com essa questão do trabalho escravo no Brasil, embora o trabalho escravo não seja exclusivo da área rural, a gente tem trabalho escravo nas áreas urbanas. Esse é um tema aí que é um tema universal, um tema global e que pode aparecer porque é uma questão de natureza mundial. Mas voltando para a questão da geografia agrária, em 2016 teve uma questão em que havia uma menção ao Renato Teixeira. O Renato Teixeira é um dos grandes intérpretes da música popular brasileira. Alguém pergunta para o Renato Teixeira: Renato, por que a música sertaneja mudou tanto? E o Renato vai dizer o seguinte: olha, o que mudou não foi a música, o que mudou foi o campo. E qual é essa modificação no campo, ou que chega no campo, que interfere na composição? É exatamente o fato de que campo e cidade hoje têm a mesma aspiração de vida, que é um modo de vida urbano. Então a atividade agrícola, agropecuarista se industrializou. Isso trouxe à tona o que nós denominamos aí da agroindústria, o que leva a níveis de urbanização em áreas tradicionalmente ocupadas por um modo de vida rural e que agora passa a ter um modo de vida urbano. E essa aspiração do urbano e esse modo de vida, e o modo de vida urbano implica em alterações de comportamento cultural. E é isso que tem se manifestado na música na perspectiva da questão em que o Renato Teixeira foi indagado. A prova de sociologia ela é temática e um dos temas que mais caem é o mundo do trabalho. Nesse tema é importante você entender algumas questões sobre globalização, como que funciona o sistema capitalista, toda a questão que envolve relações políticas, internacionais e econômicas que mobilizam o capital no mundo. Para trazer uma questão para vocês analisarem, estou aqui com a questão número 38 da prova amarela de 2012, tá? Como vocês estão vendo aí, é uma questão que aborda esse mecanismo dinâmico do capital, que pode ter uma sede em uma empresa, trabalhos em outra, e enfim, é uma dinâmica muito própria do sistema capitalista de produção, cujo o gabarito aí mostra para a gente a letra B, o aumento da mobilidade ocupacional, como consequência derivada dessa dinâmica do sistema capitalista, que faz com que você pode ter o capital alocado em um país e esse fluxo, né, de trabalho em outro país. Então você precisa perceber como que essa dinâmica se aplica nas relações políticas, nas relações econômicas e sociais, as consequências disso. Se a gente for dar uma dica para pensar assim, poxa, tem um monte de coisa aí que está comemorando. 500 anos da Reforma, são 100 anos da Revolução Russa, 100 anos da Greve Geral de 1917, 50 anos da Guerra dos 6 Dias, 25 anos do impeachment do Collor. Pode parecer uma coisa disso? Pode. Mas o que eu acho legal? Você dá uma olhadinha em tudo um pouco, tenta encaixar nas competências e habilidades, faz uma reflexão conceitual e faça uma boa prova. Um dos temas que mais costumam cair também é epistemologia, ou teoria do conhecimento. E aí é importante vocês entenderem como que racionalistas e empiristas entendem a questão acerca do conhecimento humano. Como que ele se dá, quais são os limites do conhecimento humano, como que ele se verifica na prática. A gente sugere aí uma atenção especial para as questões relacionadas ao campo no Brasil, ao meio rural brasileiro. E quando a gente pensa o meio rural brasileiro, isso nos reporta à estrutura fundiária brasileira e ao emprego das tecnologias, portanto, à modernização do campo e os impactos dessa modernização. Vamos ficar muito atento também com as questões ambientais, né? Essas questões ambientais, elas se desdobram do uso que a gente faz do território. Então, o uso agrícola, o uso industrial, né, implicam em níveis diferenciados de alteração dos diferentes biomas aí.
no Brasil e no mundo. Então é importante a gente considerar as questões ambientais. E aí um destaque específico para a questão da água ou para a distribuição da chuva. Lembrando que a água é um recurso natural que já começa a dar sinais da sua diminuição, da diminuição da oferta de água. E isso pode reorganizar o mundo em termos de política ou de geopolítica. Então atenção a isso. E as questões relacionadas à economia, né, e à globalização. Ainda também nessa perspectiva das tecnologias, né, e da produção. De que maneira o desenvolvimento tecnológico, de que maneira esse período técnico-científico informacional que a gente consagra como de globalização pode interferir aí nas condições de trabalho, de reformular, né, reformar as condições de trabalho. Tem algumas dicas. E a outra dica é uma dica clássica, né? Um conteúdo clássico em geografia e que todo estudante precisa estar atento as questões ligadas à demografia. E hoje, do ponto de vista das questões demográficas, a gente tem que ter uma atenção com o que nós chamamos aí de janela demográfica. A janela demográfica é esse período em que a gente tem uma diminuição nas taxas de fecundidade e ainda o aumento da esperança de vida, mas um período ainda em que as pessoas que formam a população economicamente ativa alcancem o topo da pirâmide. Então, essa diferença entre o topo e a base pode promover em todos os lugares do mundo. Foi um momento de crescimento e de desenvolvimento econômico e o Brasil está abrindo mão disso, então muita atenção com isso. Uma outra questão relacionada à demografia tem a ver com a circulação das pessoas pelo mundo e quais são os fatores que motivam essa circulação. Então a gente tem aí os movimentos de imigração que normalmente, na maioria das vezes, são espontâneos e os movimentos forçados definidos pelas questões aí dos refugiados. Então a Europa hoje vive uma situação semelhante a essa. A gente vive também no Brasil situações aí de receber população refugiada e isso é algo que pode aparecer também num contexto de vestibular, né? Além do conteúdo clássico sobre transição demográfica, né, que é quase sempre abordado. Um outro tema muito cobrado em sociologia, na prova do Enem, é o tema de cultura e movimentos sociais. Então fica ligado nisso, questões de gênero, questões sobre racismo, questões sobre movimentos políticos, né, como que eles se agendam dentro de um sistema produtivo como é o capitalismo. Faça uma boa prova, é isso que a gente pede para vocês. Um ótimo trabalho aí, uma boa leitura, um bom estudo e sucesso. Espero que tenha ajudado. Valeu, obrigado. São as dicas que a gente deseja a todos e a todas, além de uma ótima prova para todos e todas aquelas e aqueles que fizerem a prova já nesse domingo. Boa sorte, galera! Bom dia!